Vivemos em um mundo onde a ideia de liberdade é vendida como um direito, mas exercida como um privilégio. Desde o nascimento, o indivíduo é inserido em um sistema que o define, o regula e o pune por qualquer desvio de rota. O Estado, essa entidade invisível, mas onipresente, estabelece as regras, define os limites e, principalmente, exerce o monopólio da coerção. Mas será que isso é inevitável? Será que a sociedade precisa de uma estrutura coercitiva para funcionar? Ou será que fomos condicionados a aceitar esse arranjo como o único possível? A proposta aqui não é vender uma utopia barata, nem repetir slogans libertários. A proposta é questionar o que já aceitamos como normal. O Estado, desde sua concepção moderna, se justifica pela promessa de ordem e proteção. Mas a que custo? A liberdade individual é sacrificada em nome de uma estabilidade que muitas vezes só serve aos interesses daqueles que estão no topo da pirâmide. O cidadão nasce já devendo. Deve obediência, deve impostos, deve conformidade. Não há contrato, não há escolha, apenas imposição. Alguns dirão, sem Estado, caímos na barbárie. Mas a barbárie já existe. Ela apenas muda de rosto. Hoje ela veste terno, fala em nome da lei e assina decretos. A coerção continua sendo coerção, mesmo quando institucionalizada. A violência ainda é violência, mesmo quando executada por quem carrega um distintivo ou se senta em um parlamento. O argumento do mal menor é fraco, quando o próprio sistema que deveria evitar o abuso é estruturado para perpetuar o poder e silenciar a dissidência. E não se engane, o Estado não protege todos. Ele protege quem tem mais influência, mais capital, mais acesso. Os vulneráveis são estatística. Os pobres são massa de manobra. O sistema é feito para manter as engrenagens funcionando, não para garantir justiça. A função do cidadão moderno é manter a máquina ativa, trabalhar, pagar impostos e não questionar demais. Mas então qual seria a alternativa? A resposta honesta é: não temos ainda uma alternativa viável e completa. O que temos são hipóteses, possibilidades e visões de um futuro em que a liberdade não seja apenas uma palavra bonita. Uma das hipóteses discutidas é a existência de módulos sociais autônomos, estruturas voluntárias, descentralizadas, em que o indivíduo escolhe fazer parte ou não. Uma sociedade onde a associação é baseada na escolha, não na imposição geográfica ou na hereditariedade da cidadania. Nesse modelo, o indivíduo tem a opção de viver sob um conjunto de normas que escolheu, com a possibilidade de se desvincular se essas normas deixarem de lhe servir. O poder é descentralizado, os acordos são voluntários e a coerção é minimizada ao máximo. Um sonho? Talvez. Mas cada avanço na história humana começou como uma ideia considerada impossível. O problema, no entanto, é que mesmo esse modelo encontra barreiras quase intransponíveis no presente. Territorialidade, escassez de recursos, conflitos entre módulos e a própria desigualdade cognitiva e estrutural entre os indivíduos. Porque a liberdade plena só pode existir para quem tem os meios de sustentá-la. Na natureza, a liberdade de um animal depende da sua capacidade de sobreviver por conta própria. Um peixe pode nadar livremente no oceano porque ele tem meios para isso. Uma tartaruga terrestre não teria como fazer o mesmo. O mesmo se aplica à sociedade humana. Como garantir a liberdade de alguém que não tem sequer as condições básicas para escolher? Como dar autonomia a quem mal entende o que está sendo oferecido? É aqui que os idealistas se chocam com a realidade. E talvez por isso o modelo atual, por mais falho que seja, tenha se consolidado. Ele impõe limites e fornece uma ilusão de estabilidade. Ele canaliza o poder, permite o mínimo de previsibilidade e reprime a selvageria desorganizada. Mas isso tem um preço. E esse preço é a liberdade individual. O que vivemos hoje é um equilíbrio instável, uma dança entre controle e rebelião, entre imposição e resistência. Por isso, talvez a pergunta não deva ser qual sistema é ideal, mas sim, qual sistema concentra menos poder injustificável e oferece mais mecanismos de correção quando esse poder abusa. Porque não existe sistema perfeito. Toda estrutura criada por seres humanos carrega em si as falhas humanas: ambição, corrupção, ego, vaidade. A diferença é se essas falhas podem ser corrigidas ou se são blindadas por leis, cargos e burocracias que protegem os piores em nome de uma suposta estabilidade. Então voltamos à liberdade. Talvez o que precisamos não seja eliminar o Estado por completo, mas sim torná-lo opcional. Que ele exista, mas que o indivíduo possa escolher viver fora dele. Que ninguém seja obrigado a servir uma estrutura que não escolheu.
que a jurisdição só valha para quem aceitou estar sob ela, e que ao cometer um crime, o indivíduo tem a escolha entre cumprir a pena ou deixar voluntariamente aquela jurisdição, ciente de que significa romper com tudo que conhece, amigos, bens, relações. A liberdade, afinal, também exige responsabilidade. Ainda assim, isso nos leva a uma outra camada, a origem dos conceitos. Liberdade, justiça, direito são criações humanas, são ideias, convenções. Não existem na natureza, não são tangíveis. Um leão não entende de direito à vida. Um vulcão não reconhece o direito à propriedade. E o universo não tem qualquer obrigação moral para com os humanos. Isso significa que tudo o que construímos é frágil, arbitrário, subjetivo. Por isso, qualquer sistema será sempre uma tentativa provisória de organizar o caos com base em ideias. Ideias que, por mais belas que sejam, não têm existência concreta. Diante disso, talvez o papel do pensador, do cidadão consciente, não seja propor modelos perfeitos, mas sim identificar onde estão os abusos e como minimizá-los. Apontar onde o poder se concentra de forma injustificável, onde a liberdade é sufocada em nome da segurança, onde a burocracia se torna tirania e onde a ordem se transforma em dominação. O que temos hoje pode não ser o pior cenário, mas também está longe de ser o melhor. O Estado, como estrutura, é inevitável em algum grau. Mas o tipo de Estado, o tamanho dele, sua função, sua autoridade, sua legitimidade, tudo isso pode e deve ser debatido. E mais, deve ser limitado. O poder, por definição, tende à expansão. E se não houver resistência, se não houver questionamento, ele engole tudo, inclusive a liberdade. E é nesse ponto que precisamos ser realistas. O modelo atual, com todas as suas falhas, ainda é o melhor que conseguimos até agora, mas está apodrecendo. E fingir que ele é sustentável é ignorar os sinais de colapso institucional, ético e funcional que se espalham por todos os níveis da vida pública. A saída talvez não seja destruir o Estado, mas sim hackear suas engrenagens por dentro, modularizar a autonomia local dentro da estrutura existente, reduzir o centro, ampliar as margens, tornar os municípios altamente autônomos, permitir que comunidades experimentem soluções sob medida. Criar mecanismos de transparência baseados em código aberto, onde qualquer cidadão possa verificar em tempo real como são usados os recursos públicos. Estabelecer reputações digitais públicas para políticos, fundamentadas em dados concretos de performance, entregas, eficiência e ética. E mais, fragmentar o poder em microdemocracias por setor. Não votar no político para cuidar de tudo, mas participar diretamente da gestão de áreas específicas. Saúde, educação, segurança com votação direta e frequente. Com isso, o poder se torna granular, auditável, rastreável. É menos utópico do que parece. E, acima de tudo, é remendável dentro do mundo real. Porque a revolução que de fato muda algo é aquela que entende os limites do que existe, mas ousa subverter por dentro. A liberdade verdadeira talvez não nasça da negação do sistema, mas da sua reconfiguração inteligente. Uma liberdade que reconhece os riscos, mas não abdica da responsabilidade. Uma liberdade que não espera a permissão de ninguém para existir.